Beleza. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos compartilhar uma palavra sobre edificação. Edificação das obras e edificação da nossa vida também. Mateus 16, versículo 18. Perdão, 18 não, 13. Tá bom? Achou? Vamos lá? Tá a turma aqui entrando pelo Instagram. Tânia, Jéssica, bem-vindas. Deus abençoe. Vamos lá. Evangelho de Mateus 16, 13 diz assim, irmãos. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos quem os outros dizem que é o Filho do Homem. E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus respondeu, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse, Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, você é feliz, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Eu vou pedir você que fizesse comigo uma oração, para que o Senhor nos dê um coração para ouvir a palavra, uma terra boa, um coração como uma terra boa, de maneira que a palavra de Deus tenha espaço na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Você vem de uma semana onde o seu coração estava voltado para as coisas, para as circunstâncias dessa vida. Você vem de uma semana ouvindo coisas relacionadas ao mundo, o sistema. Lembra o quanto eu falei sobre mundo? O que significa o sistema do mundo? O mundo é governado pelo espírito do anticristo. O mundo é governado por um sistema contra Cristo, que se contrapõe a Cristo. Assim a isso você está disposto todos os dias, no seu trabalho, na faculdade, na escola, nas ruas, entre os amigos, a cultura do mundo, os conceitos do mundo. Enxertaram sua mente, seu coração, nos seus afazeres, no seu cotidiano. Minha oração agora é que o Senhor leve cativo, como diz a palavra, todo pensamento diante de Deus. Que você tenha um coração e uma mente voltada para o Senhor, como desimpedido canal em que Deus flui até você com a palavra. Podemos fazer assim? Você pode orar comigo por isso, por essas coisas? Eu vou orar, mas eu peço você que ore também. Peça a Deus isso. Senhor, me dá ouvido para ouvir, me ajuda a te ouvir para além do Alexandre, para além da voz humana dele. Eu quero ouvir a tua voz espiritual enquanto o Alexandre fala. Ora comigo. Pai de amor, eu agradeço a Deus por esse tempo precioso, pela vida dos irmãos que acompanham comigo esse tempo nosso aqui, e eu clamo para que a tua verdade, a tua palavra, seja sobre cada um de nós, de maneira que, como disse João em Apocalipse, como um som de muitas águas, de maneira que a tua voz se sobrepuja a qualquer outro pensamento, sentimento, sobretudo os contrários, oriundos do conceito desse tempo, da cultura desse tempo, e que se contrapõe à tua verdade, se contrapõe à tua mensagem, que tudo seja colocado debaixo dos teus pés agora, e que a tua verdade e a tua palavra tenham alcance no coração da gente, em nome de Jesus. Bom,
o texto que a gente acabou de ler fala de uma preocupação de Jesus. Jesus preocupado com o que pensavam dele. Mas é claro que essa preocupação não era fruto de uma autoimagem, não era fruto da necessidade de fama. Não é que Jesus estava preocupado em ser reconhecido, nada disso. Na verdade, Jesus estava preocupado com como as pessoas conseguiam vê-lo. Por quê? Aí eu quero que você preste atenção nisso. Você vê que Jesus faz 2 níveis de pergunta. Primeiro, ele pergunta assim: o que é que os homens, de uma maneira geral, dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? Quem teve contato comigo, quem viu que eu não posso, que eu não sou um homem natural, que eu não sou como os outros homens, o que eles estão falando a meu respeito? Então, entenda bem, Jesus não se refere a pessoas que não o conheceram. Jesus não se refere a pessoas que não passaram pela vida dele. A pergunta de Jesus é assim: quem me conheceu e quem já sabe que eu estou além do quesito, do critério humano, já sabe que eu sou algo mais do que apenas um homem, o que essas pessoas pensam de mim? E aí os discípulos respondem que eles tratavam Jesus como uma expressão de profetas, né? Como uma expressão profética, como mais um profeta, ou como uma reencarnação de algum profeta, ou um retorno de algum profeta. Jesus não se preocupa com isso, no sentido de que, da avaliação dele, porque Jesus sabe que quem o vê de maneira distorcida, na verdade, não o viu. Você entende isso? Quem o vê de maneira distorcida, na verdade, não ouviu. E daí existe uma preocupação grande com quem é Cristo para você. Porque se Cristo for para você fruto da construção da sua mente, se Cristo for para você o que eu costumo chamar de uma abstração religiosa, uma idolatria construcional da mente, da elaboração religiosa da gente, um Cristo formado por nós, porque a verdade é que Cristo é, muitas vezes, algo que você está idealizando. Espera aí, o teu Cristo é, muitas vezes, algo que você está idealizando. Cuidado! Você pode estar adorando uma idealização pessoal, algo que não existe, algo que não é real. Você pode estar adorando algo que você idealiza. Sabe aquele papo assim, ó, Deus para mim é, Deus para mim é, Deus para mim é desse jeito, Deus para o fulano é desse jeito. Bom, a pergunta de Jesus era mais ou menos assim: quem eu sou para as pessoas? E quando os discípulos responderam, o entendimento natural é que aquelas pessoas não sabiam quem ele era. Elas estavam tentando construí-lo do seu ponto de vista. Para eles, Jesus era João Batista, Elias ou alguns dos profetas. Mas a pergunta é: Jesus era João Batista? É claro que não. Jesus era algum dos profetas? É claro que não. Jesus era Jeremias? É claro que não. Então, na verdade, o que era Jesus para essas pessoas é nada. Nada além do seu próprio coração, nada além da sua própria especulação. Gente que está correndo atrás do rabo, como um cachorro correndo atrás do rabo. Gente que não vai a lugar nenhum. Mas aí Jesus pergunta assim: para vocês, quem eu sou? E vocês? O que vocês já alcançaram a meu respeito? Quem eu sou para você, que anda comigo aqui de maneira mais íntima? Quem eu sou para você, que se relaciona comigo? Bom, amados, a gente sabe da resposta. Pedro é tomado pelo Espírito Santo e manifesta uma palavra profética acerca de Cristo. Uma profética não no sentido do que vai acontecer, mas uma profética no sentido de uma revelação do que há. Tem um áudiozinho acontecendo junto com a gente aí também. Tem um delayzinho. Acho que o microfone do Rogério está aberto. Aí, Jesus traz, obrigado, amados. Jesus traz uma expressão de resposta àquela revelação.
eu volto a dizer, o objetivo de Jesus não é que ele fosse conhecido por causa dele, mas o objetivo de Jesus é que ele fosse conhecido por causa de quem o conhecia. Essa era a ênfase de Cristo. E aí ele responde a Pedro: você é feliz. É você que é feliz. Porque você foi revelado acerca de quem eu sou. Você é feliz porque você não construiu a seu próprio modo uma imagem a meu respeito. Você é feliz, João, porque você não me idealizou. Você não me construiu a partir do teu conceito moral. Você não me construiu a partir do teu conceito religioso. Você não me construiu a partir do teu conceito emocional, vivencial, social. Você não me construiu. Você é feliz, João, porque o que você tem a meu respeito é algo que o Espírito Santo te deu. Pedro. Pedro, obrigado, Toninho. Estou eu aqui, sendo eu. João estava quietinho, João não tinha nada a ver com essa conversa. Você é feliz, Pedro, por causa da revelação que você recebeu a meu respeito. Você é feliz, Pedro, porque você se permitiu ser revelado. E aí, eu quero dizer a você, meu irmão, não interessa, por favor, preste atenção, não interessa, quando eu falo preste atenção, é o seguinte: seja revelado, que o Espírito Santo fale com você. Não é que eu estou chamando sua atenção para mim, não. Eu oro para que você seja achado pelo Espírito nessa palavra. Não importa, de verdade não importa, a sua opinião acerca de Cristo ou acerca de Deus. Não importa a minha opinião acerca de Cristo ou acerca de Deus. O que de fato importa é a porção que cada um de nós tem de uma revelação de quem é Cristo. Porque é isso que faz a gente feliz. O que faz a gente feliz é nos relacionarmos com quem ele é de verdade, e não de ficarmos elaborando Cristo, e não de ficarmos construindo um conceito de quem é Jesus. Você deve resistir à ideia, você deve resistir à tentação de construir seu Cristo. Você deve resistir à tentação de idealizar a Cristo. Eu quero te convidar a ter um coração quebrantado diante do Espírito Santo e que o Espírito Santo revele a você quem é Cristo, amado. Ore agora, e diga: Senhor, me revela quem é Jesus. Me revela o Evangelho. Pode ser que tudo que eu tenho do Evangelho seja só uma construção moral, seja uma construção social, cultural, religiosa, mas eu preciso saber quem é Jesus de verdade. Senhor, eu quero ser como Pedro. Eu quero ser revelado de quem é Cristo. Eu não quero ser como aqueles homens que idealizavam Jesus. Eu quero ser revelado sobre Cristo. Porque, amado, ter uma revelação do Evangelho, ter uma revelação de Cristo, e eu fico falando assim, porque entenda bem, Deus e Cristo são a mesma coisa. Cristo é Deus encarnado. Cristo e o Evangelho é a mesma coisa. Ele é o Evangelho. Cristo Jesus é o Evangelho entre nós. Então, por isso que eu digo assim, ter uma revelação sobre o Evangelho, ter uma revelação sobre Jesus, é o que transforma efetivamente a vida da gente, e não ter um conceito intelectual construído na mente sobre ele. Nós precisamos da tua revelação, Senhor, porque essa é a pedra da igreja. Jesus se volta para Pedro e diz assim: sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, sobre essa revelação de quem é Jesus, sobre essa capacidade de discerni-lo a partir do ponto de vista do céu e não da terra, de discernir o Evangelho, de discernir Jesus a partir do ponto de vista do que é eterno e não humano. Assim é a igreja. E quando eu vou falar de igreja agora, vai eu te desafiar de novo.
Não pensa naquelas 4 paredes. Quando eu falo que assim é a igreja, não pensa no culto de domingo à noite. Quando eu falo que assim é a igreja, eu quero desafiar você a pensar nas pessoas. Assim é o Christian. Assim é o Adriano. Assim é a Railda, é a Cássia. Assim é a Renata, que está com a gente pelo Instagram, a Tânia. Assim é o ser humano que anda com Cristo e que se faz igreja com ele. Eu vou fundamentar essa gente, eu vou construir essa gente sobre o fundamento da revelação. É a revelação acerca de Deus, revelação acerca do Evangelho. A igreja, por favor, prestem atenção, fale o Senhor com você agora. Não é como o mundo. A Dionélia, ela não é como qualquer outra pessoa. A vida dela é edificada sobre o fundamento de Cristo, sobre o fundamento da revelação de Cristo. E essa é a base da vida do Rogério. Essa é a base da vida da Cássia. Vocês estão entendendo? Qual é a questão? A questão é que a vida de qualquer pessoa tem fundamentos, tem base. Por exemplo, há quem tenha a base da sua vida na família. Qual é a base da vida dessa pessoa? É a família. Já ouviu aquela história assim, perdi meu chão? Perdi meu chão. Porque tiraram o meu fundamento, tiraram minha base. Muitas vezes a base de uma pessoa é a carreira profissional dela. Muitas vezes a base de uma pessoa é o dinheiro que ela conquistou, que ela tem. É o diploma, os cursos, a formação intelectual dela. É o carro, é o patrimônio, é a casa. A base da vida da pessoa é a esposa, o marido, são os filhos. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, mas prestem atenção, quando você conhece o Evangelho, não do ponto de vista humano, mas quando você é revelado acerca de quem é Jesus, essa revelação sobre Jesus, se torna a base da sua vida. Sobre esta revelação, sobre esta rocha, eu vou construir, eu vou edificar a minha igreja. Então, enquanto somos igreja, a base do nosso relacionamento, a base da nossa vida é a revelação que a gente tem sobre Jesus. O entendimento que a gente tem de Cristo Jesus. É sobre esta rocha, dizia Jesus a Pedro, que eu vou edificar a minha igreja. É sobre este fundamento que eu vou edificar a vida do Sérgio. É sobre esse fundamento que eu vou edificar a vida da Raquel. Essa será a base da vida deles. Então, a vida da gente parte de Cristo. A carreira da gente parte de Cristo. O casamento da gente parte de Cristo. A vida financeira da gente parte de Cristo. A vida emocional da gente parte de Cristo, da revelação. Porque, como eu dizia hoje de manhã lá no parque, Cristo é tudo em todos. Ele preenche todas as coisas. Ele é o fundamento da vida. Então, veja, mais do que ter uma boa ideia, mais do que ter uma excelente performance profissional, uma carreira profissional, um comportamento corporativo, produtivo, eficiente, eficaz, mais do que ter uma vida dedicada à esposa e aos filhos, nós construímos a nossa vida debaixo do fundamento de Jesus. Mais do que o poder das boas ideias, a revelação sobre Jesus ajuda a gente a avançar em todas as coisas da vida da gente, em todas as coisas da história da gente. Minha pergunta para você, até que ponto Jesus é o fundamento real da sua vida? Já tem sido esse fundamento real da sua vida? O que tem edificado a sua vida? Existem muitas coisas que podem edificar a vida de alguém. Muita gente coloca a sua vida fundamentada na força do seu braço, da sua mente, do seu poder produtivo, do seu poder
de capacidade de trabalho. O fundamento da vida de muita gente se transforma na sua carreira, como eu disse há pouco, na sua família, nos seus filhos. Mas a gente sabe o quanto tudo que o homem constrói é efêmero, quer dizer, é passageiro, é momentâneo. De uma hora para outra vai embora. De uma hora para outra se esvai. Quando há um conflito, qualquer coisa que você tenha pode acabar. Pode acabar de uma hora para outra. Você pode perder seus filhos, essa é a verdade. Seja por um motivo ou por outro. Você pode perder sua esposa, você pode perder seu marido. Nada nessa terra é concreto, é real, é eterno, é permanente, a vida é um sopro. A gente está aqui hoje, daqui a 2 minutos a gente não sabe mais se vai estar. Raquel, esses dias, conversando comigo, ficou chocada com o falecimento de um dos seus professores. Camarada feliz, cheio de saúde, num processo de emagrecimento, perdeu muitos quilos, fazendo exercícios, atividade física, construindo força muscular, fazendo vídeos para ajudar outras pessoas no processo de substituição de gordura por músculos, falando de alimentação saudável. O camarada fez uma live, ele fez um vídeo no Instagram, desses que ficam no History, e ela me mostrou ele falando no History. Você sabe que o History dura só 24 horas, né? Aí ela me mostrou o History do camarada falando, fazendo exercícios, e disse para mim, amor, ele já está morto. O History dele estava rolando, mas ele já não estava vivo. O History que ele fez durou mais do que ele. Ele já não estava entre nós. A vida já havia acabado, mas o History dele estava lá. Como é triste ter confiança naquilo que é efêmero. Como é triste ter confiança naquilo que é passageiro. Como é triste basear a sua vida naquilo que pode ser perdido, que pode sair da tua mão em um momento ou outro. Então, a primeira coisa que você deve abandonar é fundamentar, permitir que coisas efêmeras fundamentem a sua vida. Coisas que você possa perder, coisas que possam passar de você. Cristo é a única coisa permanente. Quando os filisteus desafiaram o povo de Israel com algo muito forte que era Golias, ninguém podia vencer Golias, ninguém podia enfrentar Golias. De repente, você sabe da história. Davi foi lá e disse, você vem a mim com tudo que você tem, que é efêmero, é passageiro, é do homem, é da terra. A força que você tem, as armas que você tem. Mas eu vou a ti com o Senhor dos Exércitos. O fundamento da minha vida, Golias, não é a força, não é a arma, mas eu tenho algo muito mais forte, muito mais permanente do que qualquer uma dessas coisas. No dia que a adversidade chegar, talvez você não tenha pessoas, talvez você não tenha dinheiro, porque tem coisas que o teu dinheiro não pode fazer por você. Talvez você não tenha diploma, você não tenha currículo histórico, porque tem coisas que o nosso diploma não pode fazer por nós. No dia da adversidade, só há uma coisa que vai certamente permanecer. É Cristo, que prometeu jamais nos desamparar, jamais nos deixar só. Ele é o nosso fundamento. O problema é que muita gente tem um fundamento que é difícil combater. O segundo fundamento que eu quero pensar com você é o fundamento da religião. Porque esse é o fundamento que parece ser mais correto. Meu fundamento é a igreja onde eu frequento. O meu fundamento é o fato de eu ser evangélica, ou católico, ou kardecista, ou espírita, ou qualquer outra coisa, e me perdoe tornar isso no mesmo nível, mas essa é a realidade. Religião é só religião, gente. Religião é equívoco. É o esforço do homem de se religar a Deus, esforço vazio, esforço impossível, porque não pode partir nada bom do ser humano. A religião não deve ser o seu fundamento. A vereda não deve ser o seu fundamento. Alexandre, Tuninho, seja lá quem for, não deve ser o seu fundamento. Seja você seguidor do maior líder religioso do mundo, seja você alguém que escuta as mensagens mais poderosas que alguém pode ouvir, não deve ser esse o seu fundamento, porque qualquer religião pode errar e erra. E erra.
conceito humano, ideologia humana, esforço do homem, ainda assim é fraco. Tem muita gente bem intencionada por trás da religião, mas a religião não pode ser fundamento. A igreja evangélica não pode ser o teu fundamento. Eu falo para evangélicos aqui. Ele não pode ser o teu fundamento. O pastor não pode ser o seu fundamento. A teologia não pode ser o teu fundamento. O teu fundamento deve ser Cristo. 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 Porque o dia que a teologia falhar, o dia que o homem falhar, o dia que a religião não puder te socorrer, Cristo vai estar lá. O dia que os homens te virarem as costas, Jesus nunca vai virar as costas para você. Ele nunca vai te abandonar. Ele jamais vai te deixar. O terceiro fundamento são as evidências da vida. E do que eu estou falando de evidências da vida? São o que os olhos podem ver, o que a mão pode tocar, os fatos óbvios da vida, a coerência da vida. Por favor, que o Senhor nos dê graça e revelação. Eu falo muito com os meus irmãos que na nossa caminhada, nem sempre a prudência, nem sempre a coerência, nem sempre a matemática funciona no meio do que a gente chama de igreja. Igreja não caminha sobre esse fundamento. Falava há pouco tempo sobre esse assunto. Igreja não caminha sobre essa tese, amados. A igreja caminha sobre a revelação de Cristo, muitas vezes incoerente, muitas vezes irresponsável. A fé, eu tenho um videozinho que eu fiz aqui no Instagram de Vereda, onde eu falo que a fé é necessariamente irresponsável, porque a responsabilidade, ela conflita com a fé. E eu não estou dizendo, não estou estimulando a criar uma comunidade de irresponsáveis. Não é o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, de uma maneira geral, na sua vida, você caminha por critérios básicos, com fundamentos lógicos da vida, com responsabilidade em todas as áreas da sua vida. Mas quando Deus te desafiar, por favor, que o Senhor fale contigo. Quando o Senhor te desafiar, e bem-aventurado, é feliz aquele que, eventualmente, Deus o tira do eixo. Deus o faz um desafio. E se você só caminha no campo da lógica, a fé não cabe na tua história. Ela ainda não existiu para você. É bom que o homem caminhe naturalmente no campo da lógica, do óbvio, mas há momentos que ele precisa se permitir ser arrebatado. Lembra de Gideão, naquela batalha, quando os midianitas vieram contra o povo de Israel? E a Bíblia diz que eles eram mais numerosos do que se podia contar. Há umas expressões assim, eram como a areia do mar. O que essa expressão quer dizer? Não dá para contar, há muita gente. Não tem como saber o número certo desse exército. E você sabe que no final da batalha tinham lá 300 homens com Gideão para lutar. Isso porque Deus queria ensinar para aquela gente uma maneira de guerrear para além do óbvio, para além do lógico. Há batalhas que a lógica não vai te ajudar a vencer. Há batalhas da vida que a coerência não vai te ajudar a vencer. Há batalhas da vida que o conceito humano não vai te ajudar a vencer. Quem tem fundamento em Cristo é quem se permite transcender em algumas oportunidades. Lembra da batalha, né? Eles disseram por Gideão e por Deus. E levantaram uma tocha e tocaram uma trombeta, 300 homens venceram aquele exército incontável, aquele exército sem número que vinha contra eles, porque eles experimentaram a fé que se contrapõe às evidências da vida. Em último lugar, eu quero pensar com você sobre um fundamento muito comum de muita gente, que seja a sua intelectualidade, a sua razão, o governo da sua alma, da sua mente. Quando nós decaímos da eternidade, quero dizer, quando Adão e Eva comeram daquele fruto e conceberam o que a gente chama de pecado original, o qual nasce com a gente, com todos nós, o homem passou a ser governado pela razão, pela sua alma. Antes, ele era um espírito que possuía uma alma. Lembra essa história?
aí passa a ser uma alma que possui um espírito. O desafio do evangelho é que essa alma, que essa razão, que essa intelectualidade seja colocada em segundo plano, para que o espírito governe. Ainda que os argumentos dessa alma e dessa razão sejam religiosos, sejam evangélicos, sejam bíblicos. Você se lembra quando Nicodemos foi estar com Jesus? E ele, na conversa, Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos era um teólogo, ele era um intelectual, ele tinha uma razão religiosa, você entende isso? Ele tinha um conhecimento religioso, e ele vai a Jesus do alto do seu conhecimento. Isso não é fundamento para a vida, Nicodemos, dizia Jesus. Você precisa nascer de novo porque você precisa construir a sua vida em outro fundamento. Eu não sei qual tem sido o fundamento da sua vida, mas eu quero animar você nessa noite a aceitar o desafio de construir sua vida sobre outro fundamento, sobre o fundamento da revelação de Jesus. Jesus, certa vez, disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um sábio que construiu a sua vida sobre a rocha. Vieram o vento e o mar, sopraram contra eles, mas eles permaneceram firmes. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um tolo que construiu sua casa sobre areia. Quando veio o vento, quando vieram as águas, grande foi a sua ruína. Minha oração por você e minha oração com você essa noite é que você tenha uma vida que, mesmo que diante de ventos contrários, mesmo diante de águas torrenciais, não haja ruína na sua história, na sua vida. A minha oração com você é que você suporte os dias maus, é que você seja de um temperamento, um caráter rígido, que suporte a adversidade quando ela vier na sua história. E a única maneira de ser assim é que o seu fundamento, que a base da sua vida, seja o evangelho, seja uma revelação de Cristo, e não nenhuma dessas coisas que a gente falou, ou ainda outras que podem ter sido ditas pelo Espírito Santo a você enquanto eu prego. Podemos orar? Eu posso desafiar você a fazer uma oração agora comigo? Enquanto eu estou aqui pregando, é possível que você esteja pensando que o teu fundamento está errado. Melhor, é possível que o Espírito esteja dizendo a você que o seu fundamento está errado e que esse fundamento que você tem aí não vai suportar a tempestade, não vai suportar o dia ruim, o dia difícil. E nessa noite, o Espírito está te convidando a mudar a base da sua vida. Filho, filha, o Espírito está dizendo: eu quero ser a base da sua vida. Eu quero ser a base das suas emoções. Eu quero ser o fundamento da sua história. Você pode aceitar isso? Ora comigo agora. Feche seus olhos, aí onde você estiver. Volta-se para o Senhor em oração, dizendo: Deus, eu quero trocar. Eu quero te entregar minha esposa, meu marido. Eu quero te entregar meu dinheiro. Eu quero te entregar meu trabalho. Eu quero te entregar minha carreira, meus bens. Eu quero te entregar a minha inteligência. Eu quero te entregar a minha religião. Porque eu quero que o Senhor seja o meu fundamento.